Como vão, Raverins? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira parte da leitura da porção da Paraxá da semana, tá? Da Paraxá Hashavua, da porção da semana. Nós estamos aqui no capítulo 5 do livro de Números, Bamidbar em hebraico, tá? Estamos aqui no capítulo 5, vamos fazer a leitura do versículo 1 da Paraxá aqui, que estamos de Nassau, que diz assim, ó, o versículo 1. Vai daber Hashem el Moshe, falou Deus a Moisés, lemor, dizendo, Tzav et bnei Israel, ordene, fale, né, instrua os filhos de Israel, Vaish lalhu min hamahane kol tsarua, ou seja, que para eles enviarem, né, para fora, enviarem para longe, né, fora do acampamento, todo aquele afligido kol tsarua, né, todo aquele afligido. Por quê? Por Sahará, verrou Zav, todo aquele que teve um fluxo, e verrou Tamé lá na fecha, ou seja, todo aquele que teve contato com um morto, tá? Que ficou impuro pelo contato com o morto. Então, nós vemos aqui que o primeiro versículo da nossa porção, Deus fala para o povo Deus ordena a Moisés, tá? Que ele, o quê? Pegue todo aquele que foi atingido por Tsaharat, nós já falamos da porção lá de Tsaharat, tá? Todo aquele que teve um fluxo na sua carne, nós já vemos sobre isso aí, sobre a questão do fluxo na carne da pessoa, tanto homem como mulher, e verrolo também lá na fecha, ou seja, todo aquele que teve contato com um cadáver, com uma pessoa, um morto, tá? E ele se tornou impuro, tá? Tem um comentário de Rashi aqui, ele é bem interessante, né? Que ele diz assim, que esta sessão ela foi dita no dia em que o tabernáculo foi erguido, tá? E 8 sessões foram ditas naquele mesmo dia, como está no Tratado de Gitin, né? Que é no Tratado de Gitin, que é o Talmud, tá? No capítulo de Hazanakim, na página 60a. Então, você vê que a Torá ela interrompe a parte lá dos filhos dos descendentes de Levi, Gershon, Kehat e Merari, e agora ela já entra com a questão falando para os filhos de Israel tirar fora do acampamento de Israel todos aqueles que estavam em estado de impureza, começando por aqueles que tinham de Serrará, com aqueles que tinham o problema no fluxo do seu sangue, seja um fluxo de sangue, seja um fluxo da mulher ou do homem, tá? Ou aquele que tinha tido contato com o morto. Por quê? Nós já lemos isso aqui nas porções, nas paraxá anteriores, porque ele estava no estado de impureza. Então ele não poderia estar próximo ali, ou no caso, o mexicano, para que ele não viesse a morrer também, tá? Ou seja, como a própria Torá falou, aquele ele carrega o seu próprio pecado, a sua própria impureza, tá? Rashi tem um comentário interessante aqui também para nós nos focarmos, que na verdade é onde nós vamos nos focar aqui nessa porção. Ele diz assim, ó, Veshalehum min hamahane, né? Ou seja, que você leve eles para enviar eles para fora do acampamento. Rashi fala assim, ó, havia 3 áreas, tá? Nós temos a primeira área, a segunda e a terceira. Qual seria? Ó, as 3 primeiras áreas. A primeira, as cortinas delimitavam uma área dentro do tabernáculo, que era o acampamento da Shekhinah, da presença divina. Lembra que nós temos o tabernáculo, ele tinha uma cortina em volta, dentro daquele pátio, ou seja, esse era o primeiro limite. Tinha o segundo, o acampamento dos levitas ficava em torno dele, conforme está escrito, né? Este era o acampamento dos levitas. A partir daí, até o limite do campo onde ficavam as divisões em que acampava o povo de Israel, e todos os 4 lados eram acampamento dos israelitas. Então tinha a parte ali do tabernáculo, tinha a parte que é dos levitas que ficavam em volta, e tinha todo o acampamento de Israel das 12 tribos, tá? Sem contar a parte de Moshe que ficava ali em frente da entrada do tabernáculo. Aí Rashi fala assim, ó, qualquer pessoa que ela era afligida por Tsaharat, tá? Era expulsa de todos os 3. Ele não poderia ficar em nenhum dos 3 níveis ali, tá? Uma pessoa que apresentava um fluxo que gera certa forma de impureza era permitida adentrar no acampamento dos israelitas. Eles podiam ficar no meio do povo judeu ali, dos israelitas, mas era banida dos outros 2. Eles não podiam estar no meio do acampamento dos levitas, muito menos dentro do pátio da tenda ali da reunião, tá?
E uma pessoa impura, por contato com o cadáver, ela era permitida adentrar até mesmo o acampamento levita. Contudo, era banida apenas do acampamento da Shekhinah, tá? Ou seja, dentro ali do tabernáculo. Tudo isso foi interpretado pelos nossos mestres a partir do versículo conforme está no Tratado de Pessahim, tá? Na página 67. Então você vê que a Torá manda você levar, mas ela estabelece limite para quem tinha certo tipo de impureza, tá? Segundo aqui dizem os nossos sábios. Vamos voltar aqui para a leitura. Nós agora vamos aqui para o versículo 3. Você deve enviar tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Eles devem ser enviados para fora do acampamento, de modo que não impurifiquem o acampamento onde eu moro, entre eles. Ou seja, impurificar é uma maneira ritual, tá? Não tem nada a ver com impurificação de sujeira. Aqui é uma impureza ritual que afetava o acampamento, como Deus fala, o meu acampamento, de modo que onde eu moro entre eles. Versículo 4. Os filhos de Israel assim o fizeram, enviando-os para fora do acampamento. Os filhos de Israel fizeram exatamente conforme Deus tinha falado a Moshe. Então aqui o povo ouviu que Deus tinha falado para Moshe, e Moshe ordenou, e eles afastaram as pessoas que se encontravam em tal situação, tá? Versículo 5 diz assim: Deus falou a Moshe dizendo: Vai da Ber Hashem Moshe lemou. Fala os filhos de Israel, da Ber Benei Israel, se um homem ou uma mulher comete qualquer pecado contra o homem, traindo a Deus, aquela pessoa ela é culpada. Tá? Então, o que quer dizer o versículo 6 aqui? Se uma pessoa ela comete qualquer pecado contra o homem, ela acaba traindo a Deus. Nós comentamos sobre essa porção aqui justamente lá em Levítico, no capítulo 5, tá? No versículo 21, sobre aquela pessoa que ela fazia um juramento em falso e ainda ela envolvia a Deus, tá? Ou seja, muitas vezes ela jurava que não tinha feito algo, tá? E quando você jurava por Deus, ou seja, Deus estava vendo toda a situação, ela acabava envolvendo Deus no meio. Por isso o texto diz aqui, traindo a Deus, tá? Rashi, ele traz um comentário muito interessante sobre isso aqui, e fala assim, ele cometeu uma malversão contra Deus, mentindo para seu companheiro. Então nós vamos pegar o exemplo aqui, o Rashi ele dá um exemplo interessante, mas vamos pegar pelo versículo para nós entendermos aqui. Então aquela pessoa é culpada, eles devem confessar o pecado que eles cometeram, a pessoa deve pagar de volta a quantia pelo que é culpada e acrescentar um quinto desta, dando-a para aquele a quem ele prejudicou. Um exemplo, a pessoa ela roubou, ela pegou uma certa quantia e ela jura que ela não fez aquilo. Deus viu, ele envolveu Deus no meio, tá? Ela vai fazer o que? Ela vai pegar sobre aquele valor, né? Ela deve pegar de volta a quantia pela qual ela é culpada, ela deve pagar e acrescentar um quinto em cima daquele valor, dando para aquilo a quem ele prejudicou, para a pessoa a qual ele havia, no caso, tomado dessa pessoa, tá? Vamos lá, versículo 8. Mas se o homem não tem nenhum parente a quem possa pagar a dívida, então a dívida deve ser restituída a Deus. Ou seja, se essa pessoa, no caso, ela venha falecer e ele não tem familiares a quem ele possa restituir, ela é restituída a Deus, ou seja, é dado para os sacerdotes. Tá? O próprio versículo diz aqui, então restituída a Deus ao sacerdote. Além do carneiro expiatório, através do qual o pecado é expiado. Ou seja, a pessoa que ela cometia uma fraude, um roubo, ela tinha que oferecer a Deus ali uma oferenda. No caso aqui, como o próprio Torá diz, um carneiro. Então, esse carneiro expiatório também, além do qual o pecado, ele também oferecia. Além dela pagar, restituir o valor mais um quinto, ela tinha que trazer ainda um carneiro ali como oferenda para Hashem pela expiação do seu erro. Mais uma vez aqui o texto ele é muito interessante você parar e analisar comigo. A consequência vem. As pessoas acham que, não, alguém pagou pelo meu pecado, morreu por mim. Isso não tem base nenhuma aqui na Torá, você está vendo. A pessoa cometeu um ato infracionário, ela tem que restituir aquilo que ela tomou, colocar um quinto e ainda tinha que levar um carneiro para expiar pelaquela culpa sobre o que ela acabou de fazer. Tá?
para você entender bem, a consequência vai vir, tá? É igual uma criança ou um adolescente que faz algo errado na escola ou com um amigo, ele vem e pede perdão para o pai, perdão para a mãe, só que a consequência do ato dele vai acompanhar. Se ele agrediu, se ele pegou alguma coisa de algum colega e vice-versa, a consequência vai vir. O pai pode perdoar, mas ele ainda tem que pagar por aquilo, tá? Então essa é a lógica da Torá de Deus. Não existe perdão de pecado, existe a expiação por um erro, que você expia pagando devidamente por aquilo, tá? Todas as oferendas consagradas que os filhos de Israel trouxeram para os sacerdotes pertencerão a ele, ou seja, todas as oferendas, no caso aqui do carneiro que ele trazia como expiação pelo seu pecado, pelo seu erro, fica para o sacerdote. A santidade de cada pessoa para ele serão, ou seja, tudo aquilo que a pessoa trouxer que era santificado a Hashem, vai ficar para o sacerdote. A pessoa que der ao sacerdote, para ele será, ou seja, aquilo que a pessoa estipular dentro do que ela tem ali. No caso, é uma santidade para Hashem, como nós lemos toda a porção lá sobre a questão do sacrifício, fica ali para o sacerdote, tá? E essa aqui é a nossa terceira parte da porção de Nassau. Então, nós conseguimos ver dois assuntos interessantes aqui, tá? Nós tivemos esse que acabamos de ler, que é sobre a questão da pessoa que ela mente fraudulosamente, dizendo que não fez algo, e ainda envolve Deus, ela tem que restituir a pessoa, e um quinto, se a pessoa não tiver um descendente, ela paga pro correndo, tá? Além de trazer um animal para expiação por esse erro dela. E também nós temos justamente aqui a nossa primeira parte, que fala sobre o povo de Israel afastado do acampamento, aquelas pessoas afligidas por Sahará, afligida por algum tipo de fluxo na sua carne, e, consequentemente, se tivesse encostado em algum cadáver, tá? E o que nós podemos tirar daqui? Nós podemos tirar justamente isso. A questão da impureza ritual, que hoje não existe mais, desde a questão do segundo templo, porque não tem mais segundo templo, isso era para quando existia o templo, né? Ou seja, o sábio fala que hoje nós estamos num estado de pureza que nós não podemos fazer absolutamente nada, porque não temos o terceiro templo, muito menos a questão da vaca lá vermelha para expiar por nossas impurezas rituais. Tá bom? E nós tivemos aqui a questão daquela pessoa que, no caso, faz um furto, faz uma transgressão. Aí nós tiramos justamente disso, meus amigos, Haverim. Uma mensagem muito importante. Tudo ela leva a uma situação. Tudo que nós fazemos, ela tem uma consequência. Tá? Seja ela um ato bom, que seria o ideal, você fazer algo bom, ele traz algo bom para você. Se você fizer algo ruim também, ou algo mal, aquela situação, ela vai de encontro a você, a ponto de você ter que restituir esse erro, tá? Então, é essa mensagem que eu deixo para você hoje. Não espere você ser entregue aqui ao tribunal, como a Torá fala assim, não espere isso chegar até outros, não. Corrija logo, tá? Corrija entre você e o seu semelhante ao que você fez, tá? Porque tudo aquilo que nós fazemos de errado, que nós pensamos que ninguém está vendo, Deus ele está vendo. E a partir do momento que você mente, falando que não fez tal algo, você está incluindo Deus também que está mentindo. Isso é um assunto muito importante, nós trataremos sobre ele aqui, a questão da mentira e você envolver Deus nessa mentira. Tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje aqui, tá? Não envolva Deus nas suas mentiras, tá? Envolva Deus nas coisas que são boas, não só para você, mas também para o teu próximo, tá bom? Mais uma vez, amigos, muito obrigado. Você que nos acompanha já aqui, você que é novo no canal, que está chegando hoje, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante, tá? Para mais pessoas. E no demais, meus amigos, não esqueça, tá? Hoje é Shavuot, começa Shavuot hoje, é a festa da entrega da Torá. Vai ter um vídeo aqui no canal a gente falando um pouquinho sobre isso, tá bom? No demais, meu amigo, eu agradeço vocês por estar aqui conosco.
Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. E Atzlahá, sucesso para tudo que você vier fazer e para nós também aqui. Tá? Desde já agradeço pelo alto desempenho no canal, pelo crescimento do canal. E vamos cada vez mais trazendo conteúdo aqui da Torá, do judaísmo, tá? Trazendo a verdade da Torá para você aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.